Olá, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7, refletindo nestes dias sobre os 10 mandamentos, o resumo da lei moral, ou seja, aquela parte da Bíblia que nós podemos carregar no nosso coração, facilmente memorizar como sendo um guia para vivermos de acordo com o que agrada ao Senhor, com o que Ele aprova. Os 10 mandamentos foram esse resumo. Hoje nós vamos dar início ao estudo de cada um dos mandamentos. Comecemos pelo primeiro mandamento. Estudaremos hoje e amanhã, refletiremos um pouquinho sobre eles. Hoje, duas questões do breve catecismo de Westminster serão abordadas. Como nós falamos, este período agora nós teremos mais de uma pergunta, porque algumas delas são absolutamente objetivas, não há muito o que se comentar, como a de apresentação dos mandamentos. A pergunta de número 45 indaga o seguinte: qual é o primeiro mandamento? Não há nem o que se interpretar neste sentido. Se trata propriamente de uma cotização, de uma citação direta da lei de Deus, conforme foi entregue a Moisés, como está descrito no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Portanto, a resposta do breve catecismo é simplesmente: o primeiro mandamento é, abre aspas, não terás outros deuses diante de mim, fecha aspas. Este mandamento está tratando sobre o quê? Certamente nós conseguimos perceber que esse tratamento trata sobre a exclusividade de Deus. O que nós podemos dizer, portanto, considerando que os mandamentos como um todo nos apresentam o caminho santo, o bom, o puro, o piedoso, o adequado conhecimento de Deus, podemos nos referir a cada um deles como sendo santidade descrita. Portanto, o primeiro mandamento dos 10, que nos diz, não terás outros deuses diante de mim, está tratando da santidade do ser de Deus. Bem, propriamente é este o sentido original ou primeiro da palavra santo na Escritura Sagrada. Nós associamos no segundo sentido, como falamos anteriormente aqui, que fala da pureza. Mas acima de tudo e primariamente a palavra santo significa separado. Quando nós olhamos para o primeiro mandamento, ele está falando de quão Deus é separado de todo o restante da realidade e de todas as outras imagens sobre a divindade. Deus é o único que há. Portanto, ele está separado de todas as imagens compostas, composições filosóficas, conceituais sobre Deus mesmo. Aqui não propriamente a representação. O primeiro está falando do ser divino. Portanto, o primeiro mandamento está nos ensinando sobre a exclusividade do ser divino. Há um só Deus. É a santidade do ser divino que está sendo proposto aqui. A pergunta de número 46 avança no entendimento, na compreensão do mandamento. Nos diz o seguinte: que exige o primeiro mandamento? Bem, nós também caminharemos sobre essa tônica, né? Qual é o mandamento? Simplesmente recitá-lo, depois qual é a exigência do mandamento e qual é a proibição do mandamento. Hoje nós vamos ficar com a exigência. O primeiro mandamento, responde o breve catecismo de Westminster, exige de nós o conhecer e reconhecer Deus como o único Deus verdadeiro e nosso Deus, e como tal, adorá-lo e glorificá-lo. Portanto, é muito clara a ideia bíblica quando diz, não terás outros deuses diante de mim. Claramente o texto bíblico nos apresenta aqui a ideia de que toda idolatria é uma idolatria cometida diante do Senhor. Não as escondidas, diferente da traição humana, que costuma ser feita de uma maneira escondida e só depois, quando vem à tona, vem depois sendo descoberto. A traição espiritual é sempre um ato de transgressão, de adultério diante do Senhor Deus. Por isso que Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. Qualquer outra conceituação, formulação de Deus, qualquer outra compreensão, esperança, expectativa, temor, prazer, confiança em qualquer outro ser, pessoa, é sempre uma substituição crassa feita diante do Senhor Deus, aos olhos do Senhor Deus. O que o texto bíblico está nos exigindo é o seguinte: importa que os homens reconheçam
e conheçam o único Deus verdadeiro e vivo que há. E, portanto, respondam a este único Deus vivo e verdadeiro que há com adoração e com glorificação como lhe é devido. Esta verdade está amplamente revelada nas Escrituras Sagradas. Veja como as palavras do rei Davi, dirigidas ao seu sucessor, seu filho Salomão, expressa isso em 1 Crônicas, primeiro livro dos Crônicas, ou primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Primeiro Crônicas, ou primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. A ordenança de que o busque, o conheça, o adore e o glorifique. Em Deuteronômio 26:17 lemos: Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus, que andarás nos seus caminhos, guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e darás ouvidos à sua voz. Isso é reconhecer Deus como Deus. O que ele tem a dizer deve ser levado em consideração. E o que ele tem a dizer deve ser seguido. No Salmo 95, versículos 6 e 7, lemos: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não basta reconhecermos que existe divindade, alguma coisa chamada divina, é preciso reconhecê-lo como tal, quem é, e é preciso responder a este Deus de forma objetiva, reconhecendo, buscando, servindo. Em Mateus capítulo 4, versículo 10, nós lemos a rejeição do Senhor Jesus Cristo à tentação diabólica, dizendo: Então Jesus ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. E no Salmo 29, verso 2, nós lemos: Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Veja, querido, que o primeiro mandamento nos ordena algo extremamente importante e essencial na verdadeira espiritualidade, que é o conhecimento e o reconhecimento da exclusividade do ser divino, conforme ele se revela na Escritura Sagrada, para que o adoremos e o servimos com inteireza de coração. Que Deus nos ajude nesta tarefa. Ó Deus bendito, assista-nos para que, seguindo a instrução bíblica, te conheçamos e te servamos com sinceridade de coração. Oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Até amanhã.